nós, Senhor. Nós estamos encerrando hoje a sequência de leituras relativas ao bom pastor. E no texto da primeira leitura, o relato dos Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos é o livro que conta os primeiros anos da igreja, os anos da igreja no período dos apóstolos, chamada igreja apostólica. E o texto de hoje termina com uma afirmação que chama atenção. Termina dizendo: em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Parece uma informação corriqueira, mas ela tem sua importância. Antioquia é uma cidade pagã da Síria. Foi nessa cidade que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Que importância tem isso? Eles foram identificados como seguidores de Cristo. É isso que a palavra cristão vai significar nesse contexto. Cristãos é a comunidade que se reúne em torno de Cristo e seguem a Cristo. Por que isso é importante? Porque os discípulos de Cristo, então, começaram a chamar a atenção das pessoas. Começaram a fazer a diferença na sociedade onde eles viveram. Por isso, eles foram identificados. Ou seja, eles receberam uma identidade. Não era mais um grupo sem forma de pessoas. Era um grupo que agiu de determinada forma que chamou a atenção dos pagãos. Tertuliano, um dos primeiros grandes teólogos da igreja, relatou nos seus escritos que diante das comunidades cristãs, os pagãos ficavam admirados pela forma como os cristãos viviam, a ponto de dizerem: vejam como eles se amam. E o que é que identifica um seguidor de Cristo? O que é que fez com que aqueles pagãos reconhecessem, dessem uma identidade aos seguidores de Cristo, a ponto de chamá-los de seguidores de Cristo ou cristãos? Uma das características do cristão, do seguidor de Cristo, é exatamente a capacidade de discernir a voz do pastor e seguir essa voz. Tudo começa aí. Identificar Jesus como Messias, como pastor, e seguir essa voz. Ouvir, acolher, assimilar e seguir essa voz. O Papa Paulo VI, num documento de 1974 chamado Evangelii Nuntiandi, ele tem uma frase que nos ajuda muito, quando ele diz: os homens de hoje seguem com muito mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se seguem os mestres, é porque estes são testemunhas. O que é um mestre? O que é uma testemunha? O mestre é aquele que fala de Jesus com a boca. A testemunha é aquele que fala de Jesus com as mãos. Não são realidades opostas, são complementares. Mas, segundo o Papa Paulo VI, o que define o discípulo de Jesus é aquilo que ele faz com as mãos. Porque é isso que vai impactar as pessoas que não conhecem Jesus. Por isso, a partir dessa frase, desse versículo dos Atos dos Apóstolos, nós temos que nos perguntar: que tipo de cristãos nós somos? Porque quando nós falamos de pregar o Evangelho, evangelizar, nós temos que nos perguntar: que Cristo nós estamos pregando? As primeiras comunidades ouviram a voz do Cristo, identificaram Jesus como o Messias e deram um testemunho verdadeiro acerca dele, a ponto de impressionar os pagãos. Isso fez deles cristãos. Mas nós estamos a 2000 anos de distância e nós somos chamados também
a dar o mesmo testemunho. No entanto, para nossas lideranças, é claro que isso não significa obediência cega, isso é outra coisa. Uma coisa é obediência à voz do pastor, outra coisa é subserviência. Mas é preciso que nós sejamos coerentes. Que quando os não cristãos olharem para nós, eles possam enxergar a verdadeira face de Cristo nas nossas comunidades. Que aqueles que não conhecem a Cristo ou que estão afastados dele, ao olhar para as nossas comunidades cristãs, possam ter a mesma impressão que os pagãos da época das primeiras comunidades tiveram. Olhando para as comunidades, dizerem: olha como eles se amam. Vamos nos aproximar deles para perguntar por que é que eles agem assim. E aí nós poderemos dizer: nós agimos assim por causa do nosso pastor, por causa do nosso Messias, por causa do nosso Deus. Que esse convite seja capaz de mexer conosco, nos mobilizar, fazer com que cada um de nós se esforce para, ao nos dizermos cristãos, nós possamos estar comprometidos em transmitir aos outros a verdadeira face do Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre.